Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 16 de fevereiro de 2021. O que é o sonambulismo? Informações sobre esse transtorno do sono. Parte 1. Levantar-se da cama, andar pela casa ou praticar algum tipo de atividade enquanto ainda está dormindo. Esses são alguns comportamentos que podem ocorrer durante um episódio de sonambulismo. Mas afinal, o que é o sonambulismo? Segundo o Dr. Drauzio Varela, esse transtorno se caracteriza pela realização de atividades motoras sem a pessoa ter consciência plena do que está fazendo, uma vez que parte de suas funções cerebrais continua adormecida, e ela permanece num estado de transição entre o sono e a vigília. O sonambulismo é classificado como uma parassonia. De acordo com a doutora Letícia Santoro Azevedo Soster, neurofisiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, parassonias são comportamentos episódicos, não desejáveis ou desagradáveis que ocorrem no início do sono, durante o sono ou no despertar. Os episódios normalmente acontecem 1 ou 2 horas depois que a pessoa adormeceu. Costumam durar poucos segundos, podendo se estender até meia hora, e terminam quando a pessoa acorda ou volta para a cama para continuar dormindo. Geralmente, na manhã seguinte, o sonâmbulo não se lembra do que aconteceu à noite ou lembra muito pouco, podendo ter amnésia total ou parcial. Embora os casos sejam mais comuns em crianças de até 12, 13 anos, adultos e idosos também podem ser afetados por esse tipo de transtorno do sono. O que se sabe é que no sexo masculino a manifestação é maior. As causas exatas do sonambulismo ainda não foram esclarecidas, porém algumas condições contribuem para a sua manifestação. Segundo estudos, entre esses fatores estão componentes genéticos, privação do sono, distúrbios respiratórios, apneia do sono e asma, e psiquiátricos, depressão e ansiedade, consumo excessivo de álcool, medicamentos que interferem no sono, entre outros. De acordo com especialistas da Clínica Distúrbios do Sono de São Paulo, o sonambulismo não requer tratamento, a não ser que esteja ocorrendo numa frequência preocupante, ou a pessoa esteja sofrendo ou causando lesões em outras pessoas. Nesses casos, o recomendado é que procure um especialista. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o sonambulismo nas perguntas 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? É um estado de independência da alma, mais completo que no sonho, e então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órfãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta sobretudo durante o sono, é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige uso do seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo da vossa mão, nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e receitam imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores, e as comunicam ao espírito, o que, também se encontrando em repouso, só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentárias, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas, que estão de vagas recordações, seja desta existência seja de existências anteriores. É, portanto, fácil compreender por que os sonâmbulos não se lembram de nada e por que os sonhos de que conservam a lembrança na maioria das vezes, não têm sentido. Digo na maioria das vezes, porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior, algumas vezes, até uma espécie de intuição do futuro.
No livro Filosofia Espírita volume 9, o Espírito Miramês esclarece através da psicografia de João Nunes Maia: falar dos variados dons da alma não é fácil, pois ela é um mundo cheio de segredos, onde existe um imenso campo para ser estudado. Nós não nos conhecemos ainda e precisamos partir do começo. A escada, para ficar de pé, deve assentar-se no chão, de outra maneira, como subir nos seus degraus. Sonho e sonambulismo têm muita relação, um é mais leve, outro mais profundo, mas todos os dois são estados sérios que nos levam a pensar. O sonambulismo é um sonho mais profundo e, de certa forma, mais real, onde o espírito se mostra livre, desarticulando o corpo nos seus impedimentos à visão da alma. O sonambulismo pode ser natural ou provocado. Os magnetizadores e hipnotizadores podem provocar esse estado no ser humano, de sorte a ser guiado por eles, impondo suas ideias. O espírito, neste transe, é como um instrumento dócil nas mãos daquele que se lhe impõe. O sonambulismo natural é aquele que evolui do estado de sonho, e onde sempre existe um agente, levando a alma ao sono mais profundo e a ver coisas que antes não percebia. Há, ainda, o estado de êxtase, que podemos chamar de autossonambulismo, quando o espírito toma-se livre, com as suas faculdades aguçadas, vendo e ouvindo o que a sua mente mais profunda determinar. Às vezes alcança com sua visão a audição onde os aparelhos não conseguem. Com o perpassar do tempo, o ser humano poderá entrar em êxtase, como sendo um fato natural. O sonambulismo, em certos aspectos, pode ser revelação do passado, mostrando que a reencarnação é uma verdade. No estado sonambúlico, o espírito se isola do corpo por meio da sua forte vontade e maturidade espiritual. Ele, pela ciência do pensar, retarda a circulação da força vital, como que coagulando-a, sem perda para a sua volta ao corpo, o que, quando se dá, é na plenitude do silêncio. Não existe violência nessas operações. O êxtase é o espírito com os seus plenos poderes, em comunicação direta com o mundo espiritual. São práticas que não aconselhamos, nem mesmo seus exercícios ensinados por alguns pseudomísticos. Isso deve acontecer pela ordem natural das coisas. O sonambulismo natural, que nasce do sonho, é um desenvolvimento de certos dons da alma, que deve ser processado com naturalidade, e às vezes acontece como intercâmbio. Esse estado é mais comum entre as criaturas. Existem algumas pessoas que, em estado de sonambulismo, trazem comunicações, servem como médium e, nesse estado de transe, vertem para os homens belas páginas, como já tem acontecido. São comunicações completamente inconscientes, mas reais, e isso deve ser estudado com atenção pelos alunos da verdade. No entanto, o maior interesse no mundo espiritual elevado é reformar o homem, é deixar o Cristo nascer dentro da criatura com todo o seu esplendor. É a morte do homem velho dando lugar ao novo homem, como o mensageiro do amor. Peçamos a Jesus para nos ajudar a preparar para novas vidas, conscientizando-nos de que somente o bem nos leva à felicidade, e que o amor é o melhor estado, de todos os estados espirituais que a alma pode alcançar. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de fevereiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.